Você tem dificuldades ou está enfrentando dificuldades em lidar com uma pessoa que tem as opiniões diferentes das suas? Vem comigo depois da vinheta que eu posso te ajudar em relação a esse assunto. Bem-vindo a esse canal Enfermagem Edificante. Eu sou o Jonathan e esse canal é de inteligência emocional e vida sistêmica e tudo mais que orbita nesse universo do desenvolvimento humano. E vamos direto ao assunto, porque se você clicou é porque você está interessado em como saber lidar com essa questão do diferente, da opinião contrária, né? Ainda mais nessa época que estamos vivendo aqui no Brasil, essa época tão polarizada aí em questões políticas. Mas a gente não pode ser polarizado nas nossas emoções. Isso é ruim. Por isso que a gente já tem dois hemisférios. O hemisfério racional e o emocional. E nós temos que simplesmente saber lidar com eles. E quando nós polarizamos, nós não estamos usando direito essa questão dos nossos hemisférios cerebrais. Bom, mas você clicou aqui porque você quer saber como lidar melhor com isso. E eu tenho algumas dicas aqui nesse vídeo. E eu já vou direto falar nas dicas. E a primeira dessas dicas é: não adianta você querer discutir, bater boca, brigar, xingar. Bom, adianta, mas poxa, isso eu já sei. Sim, você já sabe disso. Provavelmente você já tenha feito isso. Você já tenha brigado, você já tenha xingado e viu que realmente isso não funciona. Mas aquele rancor, aquele ranço dentro de ti, com certeza permaneceu, né? Apesar de você ver que não adianta estar batendo boca. E não adianta mesmo. Porque se tem dois mecanismos, não queremos fazer juízo de valor aqui, se está certo ou errado, mas independente, a opinião da pessoa ela é fixa com isso, tem dois agentes que fazem com que ela seja ainda mais persistente nessa opinião, que é a sabedoria, por ela saber muito daquele assunto, ou o extremo oposto, a ignorância, por ela não estar ciente de ignorância daquele próprio assunto. Geralmente dá briga quando parte nessa segunda parte, da ignorância, porque você sabe aquele assunto, mas aquela pessoa não estuda, não domina o assunto, mas enfim, fica falando o que pensa. Porque se tem um defeito que muitas pessoas têm, é disseminar o que pensa. Ela não está preocupada em simplesmente passar uma mensagem edificante. Ela está preocupada em falar o que pensa. E tem muitas pessoas que agem dessa forma. E elas geralmente são movidas por um desses fatores, que é o da ignorância. Mas, enfim, você não pode sair brigando com as pessoas assim. Principalmente se essa pessoa tem algum laço afetivo contigo, de amizade, de laços familiares, no trabalho, enfim, algum laço que envolva questões emocionais. Você não pode simplesmente brigar com essas pessoas. Você tem que viver essa questão. Porque esses dois mecanismos, eles são para toda a vida. Você sim vai às vezes falar de uma coisa, às vezes nem por maldade, mas você achou interessante, você quer comentar e tudo mais, e aí acaba, na verdade, você está usando da ignorância porque você não domina muito aquilo ali, mas acaba falando igual. Mas nem leve isso sempre à ponta de faca. Isso já é uma forma de você saber lidar com isso. Então não adianta. É muito difícil você querer fazer uma pessoa mudar a sua opinião. É difícil pra caramba. Você pode pegar os maiores comunicadores do mundo e eles vão te dizer que é difícil pra caramba, mas existem técnicas para isso. E se você não domina a técnica, é melhor nem tentar fazer. Por quê? Porque mesmo com técnicas, às vezes esse trabalho também se torna difícil. E também, o que eu acho legal nisso, é uma opinião minha, tudo bem que a pessoa às vezes é o contrário à sua opinião, mas isso também é legal, porque de certa forma essa pessoa, independentemente do que ela defende algo. Isso é importante, porque você tem que ter seus valores e princípios definidos. Se aquilo é um valor, um princípio para aquela pessoa, tudo bem. Cada um tem os princípios e valores que merece, mas você não é nenhum julgador para isso. Então já começa nessa questão aí. Para com isso, não tenta mudar a opinião de ninguém. Não tenta, não perde teu tempo, porque essa pessoa, ou ela tá cheia de sabedoria, ela domina o assunto e ela tem convicções daquilo, que aquilo realmente é o certo para ela e para os seus, e tá tudo certo. Assim como ela tá na total ignorância daquele assunto, tá caminhando para um lugar que pode se prejudicar, mas tá tudo certo, é assim mesmo, deixa ela seguir nesse passo, porque ela tá cheia também da sua ignorância, e na ignorância as pessoas também não enxergam. Então não vai adiantar, tanto na sabedoria quanto na ignorância, a gente bota filtros na frente. E aí a gente só enxerga o mundo que, na verdade, é o mundo referente àquele ponto de vista que ela olha. Então, é o oposto, você entendeu? Não adianta, é um espelhamento.
É espelho, você está espelhando, por exemplo, você é um intolerante porque não quer entender o lado, não quer aceitar que o outro tem uma opinião diferente. E o outro também é intolerante porque ele não quer aceitar, ele não vai querer aceitar ser mudado, e se bobear, ele vai querer te mudar também. Você já sabe que aquela pessoa tem uma opinião ao contrário à sua. Então, às vezes a melhor alternativa para você não ter um problema em relação a essa questão é nem entrar no assunto. Não entra nesse assunto. Achem assuntos bons que vocês têm em comum, coisas que vocês gostem, por exemplo. Isso é uma ótima estratégia. Não entra, foge do debate. Você gosta tanto daquela pessoa, você não quer se indispor. Você lamenta, às vezes, por ela ter sua opinião tão contrária, que você vê na sua verdade, no seu ponto de vista, que aquela questão é ruim, que pode prejudicar a ela e aos seus. Mas, tudo bem. Fazer o quê? Você também não quer estragar essa amizade, essa parceria, esse colega, de repente, de trabalho, ou mesmo, às vezes, até um familiar mesmo, um familiar importante. Por exemplo, às vezes isso aí acontece até em relação de casal. Então, já não entra nesse campo. Vamos dar o exemplo da política. Pô, uma pessoa é Bolsonaro, a outra é Lula, já não entra nesse campo. Ah, fulano, tu vai votar no Lula? Pô, vai lá, vai dia da eleição, tu tem o teu direito, e isso é direito de todo cidadão. Não adianta você querer espenhar. Se ela não quiser votar, também é direito dela. Então não adianta. Então já nem esquenta a cabeça. Não perde teu tempo com isso. Lembrando, tudo é um ponto de vista. Você tem um ponto de vista e aquela outra pessoa também tem um ponto de vista. Ela pode estar olhando, por exemplo, um objeto. Vamos pegar essa caneta 4 cores aqui. Eu posso dizer para você que essa caneta ela é branca, mas porém ela escreve verde e azul. E você tá aí olhando e vai me dizer assim, não, essa caneta até é branca, mas ela escreve vermelho e preto. Como assim? Não, eu estou enxergando uma caneta branca e ela escreve azul e verde. Mas então, não, vai me dizer assim, não, Jonathan, essa caneta, ela é branca, porém ela escreve preto, e é vermelho e preto. O que é isso? São pontos de vista. Porque se eu viro a caneta, olha só, a minha perspectiva agora é que essa caneta é uma caneta branca e escreve vermelho e preto, e você vai ter aquela perspectiva de que ela é uma caneta branca que escreve azul e verde. Então, tudo é um ponto de vista. E nem sempre um e outro estão com maturidades para debaterem o ponto de vista um do outro. Principalmente se isso é uma relação mais íntima, onde tenha um cunho emocional muito forte envolvido. Vamos para um outro ponto que eu acho super importante, que é a questão da comunicação. A comunicação é super importante nesses casos, principalmente quando há a questão do contrário. A pessoa é contrária à sua opinião, você gosta dela, e de vez em quando pode acontecer do caso de vocês terem que entrar nesse assunto. Então, uma dica muito importante. 2 palavrinhas que você não pode usar nunca, jamais, nunca mesmo. Por favor, evite isso, não use, jamais, não faça. Que são as palavrinhas mas e no entanto. Você vai dizer assim, Fulano, eu até concordo com a tua opinião, mas quando entra esse mas na jogada, a outra pessoa vai acionar o mecanismo do seu cérebro que você é uma pessoa que tem a opinião contrária dela. E outra, a palavra mas tem uma outra pegadinha que ela faz com você. A palavra mas, ela passa a mensagem para outra pessoa e ela também tem seu sentido, e ela acaba fazendo com que aquilo que você falou anteriormente entre em contradição. Então, a palavra mas e a entretanto são palavras que causam contradição naquilo que você falou antes de expressá-las. E aí que dá os grandes problemas, porque você já vai passar essa mensagem, porque a nossa comunicação verbal e não verbal é muito importante, e eu vou falar muito disso aqui no canal. Então, se você quer saber mais sobre comunicação verbal e não verbal, inteligência emocional, vida sistêmica, já te inscreve aqui nesse canal. E muito importante, deixa teu comentário, deixa tua opinião aqui, a tua opinião é importantíssima. Voltando aqui para o assunto. Então, não entra nessa dicotomia do mas e do entanto. Não entra nisso, porque isso vai causar incongruência naquilo que tu está dizendo, e o teu cérebro não aceita incongruência. O teu cérebro não aceita incongruência, o meu cérebro não aceita incongruência. Então, a outra pessoa, ela vai detectar, porque isso é um sistema automático do cérebro. Então, não adianta, ela vai detectar isso. Então, não usa a palavra mas e nem usa a palavra
No entanto, porque isso já vai dar problema, já vai dar discussão, porque já vai acionar aquele sistema de que ela tem opinião contrária. Outra dica importante, e ela é a mais fundamental do vídeo. Uma dica ótima aqui. Eu até anotei a frase e eu vou ler agora ela para você. Se você não ouvir o oposto, como você vai saber se a sua opinião está correta? Não tem como você saber se você não ouviu o outro. Então, mesmo não concordando, ouça o outro. E no cerne da comunicação, no cerne da opinião, das opiniões opostas, vocês podem até não concordar, mas independente, qualquer pessoa, sempre há algo a absorver. Uma vez eu fiz um curso e um dos professores dizia assim: para uma mente treinada, tudo é aula. Então, quando você conversar com uma pessoa que tem opinião oposta à sua, abra os teus ouvidos, comece a ouvir essa pessoa. Não vá com julgamentos. Ouça todas as coisas e retenha o que é bom, isso está na Bíblia. É ótimo fazer esse exercício. Escute, respire fundo. E, na verdade, dentro das opiniões contrárias, a gente sim pode tirar proveitos. Claro, a gente não vai trocar valores, né? Princípios e valores a gente vai ter e a gente vai seguir com eles. Se eles forem benéficos para você, no caso, você vai seguir, com certeza. Porém, ouça outra pessoa. Por mais que você não concorde com a outra opinião. Claro, aquelas exceções. Jonathan, aquele cara é um chato, ele fica falando e blá blá blá, e ele tá nessa dicotomia da ignorância, ele nem sabe o que ele tá falando, mas ele tá falando. Então, se você tá aqui nesse canal, você é um edificante. Então já aprenda já de cara. Se você tá aqui nesse canal, você já tá buscando, você já deu um passo adiante, porque você está buscando conhecimento pessoal, você está buscando inteligência emocional, está buscando ter uma vida sistêmica. Então já começa aqui, ó. Se tu já te inscreveu no meu canal, show de bola. Então tu já é um edificante. A partir de agora, nesse momento, você já haja como um edificante. E já pensa, sempre pensa isso. Poxa, eu já estou buscando conhecimento emocional, estou buscando me melhorar, então eu já estou um passo à frente dessa pessoa, por exemplo, que é um chato, tá na dor e fica só me falando coisas. Então, haja com inteligência emocional. Beleza, dá ouvidos até determinado ponto e, com licença, o assunto não está saudável para nós dois. Eu não quero mais debater isso, vamos conversar outra coisa. Ah, você não tem mais outro assunto, a gente não tem outro assunto para debater? Bom, então a gente encerra o assunto aqui, que vai cada um para o seu lado, com a maior inteligência emocional. Então, você está aqui, lembre-se, você é um edificante. Você botou ali, clicou, inscrever-se. Pronto, você a partir de hoje é um edificante. E parabéns por isso. Parabéns por estar buscando inteligência emocional, parabéns por estar buscando desenvolvimento pessoal. Olha, fico muito feliz com isso e fico feliz em poder te ajudar nesse processo. Tá bom, edificantes? Então, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.